Boa noite, Ana. Olá, professor, tudo bom? Hoje não é a Boa- Ana que está Não é a falando com Ana aqui. você. Hoje Bem, quem fala aqui com você é o Rodrigo, da CBF ó, Academy, tá? Eu o sou da Rodrigo. parte administrativa. Hoje o pessoal da monitoria Certo, teve um probleminha e não puderam abrir a aula e tô aqui abrindo a aula para tranquilo. você. Maravilha. A turma já está aí? E já, estão chegando. Deixa Já estão eu colocar chegando? você Então, enfim, como... eu vou só pegar uma água aqui que estava numa reunião. Sem Eu problema. já abro a câmera aqui, estou por aqui. Fechou. Mais 2, 3 minutinhos eu volto. Tá bom. Boa noite, pessoal. Professor, Rodrigo, agora eles estão na sala de espera, né? isso. A hora que você Posso... quiser, pode liberar a hora que quiser. Deixa eu Então, só show fazer de um bola. teste aqui, só para ver se Uhum. minha compartilhamento de tela aqui. Eu estou como anfitrião? Não estou vendo aqui onde Tá. achar isso aqui. Tá vendo minha tela? Tá, né? Sim, foi. Só Beleza. não tá em tela cheia, mas... Ah, Agora, agora foi. Agora foi. beleza. Boa. Vou liberar o pessoal aqui e você toca a aula. Fechou? Tá joia. Obrigado. Beleza, professor. Qualquer coisa.
Eu Eu não chamo vou aí, eu estar grito. exatamente aqui, mas tenta. Eu não sei se você tem meu número, né? Normalmente os Não professores têm tenho, não tenho. para qualquer Você situação, pode. mas acho que eu vou voltar aqui durante a aula para ver como que estão as coisas. Pode ficar Beleza, tranquilo. Tá bom? fechado. Valeu, professor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, Mariana, que está com a câmera aberta aqui, eu estou te vendo, tudo bem? Boa João, noite, tentando entrar professor. aqui. Tudo bem? Boa noite, prazer, tudo bom? Prazer. Eu preparei uma apresentação. Boa noite, Ezio, tudo bem? Eu preparei uma apresentação aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vou deixar aqui na tela só para. A gente vai falar hoje sobre audiência arbitral, preparação e procedimentos, passar um pouco da experiência de quem faz contencioso nesse ambiente de arbitragem esportiva, né? Seja perante o CAIS, a FIFA, a CNRD e o CBMA, né? Que é a nossa nosso ambiente de contencioso desportivo hoje nos âmbitos nacional e internacional. Se vocês não se importarem, a gente esperar só mais uns 2 minutinhos aqui, o pessoal está entrando ainda. Corrida boa, Botafogo, beleza. Botafogo ou Botafogo? Só tô aceitando assim. Pois é, meu, dispensei umas 10 corridas. Ele pode até punir. Ele pode. Tem um áudio vazando aí, pessoal. Acho que é Baixa. Muito bem, eu não sei se vocês já tiveram alguma aula específica com relação a CNRD, a CAIS e FIFA, já tiveram, né? Então vocês já estão familiarizados com as câmaras de resolução de disputas, DRC na FIFA, Player Status, CNRD aqui no Brasil e o CBMA, né? Então a gente pode ultrapassar um pouco essa fase introdutória para tratar de maneira um pouco mais prática daquilo que nos traz hoje aqui. Onde é que se resolvem as disputas no futebol, né, de uma maneira geral? A gente tem os litígios que acontecem lá na Justiça Comum, normalmente hoje questões contratuais, né, questões de direito de imagem, muitas vezes de jogador que ainda tinham cláusulas que não previam arbitragem ou a CNRD para dirimir conflito. A gente tem as questões que são submetidas à Justiça do Trabalho, né, as justiças normalmente envolvendo clubes, treinadores e atletas, as questões disciplinares que tramitam na Justiça Desportiva. A gente tem a Justiça Antidoping, que cuida dos casos disciplinares de infração à regra antidopagem. Aqui no Brasil, a gente tem o Tribunal de Justiça Antidopagem. Na FIFA, o Comitê Disciplinar cuida desses casos. Existe um Tribunal de Disciplina na Comebol também, para os casos de doping que acontecem no âmbito das competições da Comebol. A gente tem a Corte de Arbitragem do Esporte, né, o Tribunal Arbitral do Esporte em francês, o TAIS ou CAIS. Quando a gente se refere a eles, a gente está se referindo à mesma entidade, que tem sede na Suíça, em Lausanne, é um tribunal autônomo, independente da FIFA, embora a FIFA, desde 2002, reconheça o CAIS como uma instância revisora das suas decisões, né? Nós temos ainda a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas daqui da CBF, que resolve as questões, os litígios envolvendo agentes, jogadores, clubes, treinadores e federações.
E nós temos o CBMA, que faz às vezes do CAIS na esfera nacional, que é uma câmara arbitral, também independente e autônoma da CBF, é uma câmara que tem origem na Associação Comercial do Rio de Janeiro, na FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio, e na CNSEG, a Confederação Nacional dos Seguradores. Os seguradoras, essas três entidades criaram já há muitos anos o CBMA, que mais recentemente, em 2016, celebrou essa espécie de convênio com a CBF e com outras entidades esportivas, né, como o vôlei, o basquete, CBB, CBV, CBSK do skate, o próprio Comitê Olímpico do Brasil, servindo de instância, ora arbitral, ora instância arbitral ordinária, ora instância arbitral recursal, para dirimir os conflitos que derivem das cláusulas compromissórias contidas nos estatutos dessas entidades a que eu me referi, por exemplo. A gente vai falar um pouco disso um pouco mais adiante. Quais são as normas aplicáveis, né? A gente tem um arcabouço legal muito grande nas questões de direito desportivo. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte. Nós somos um país brindado com duas leis gerais do esporte, um país muito generoso em termos de Lei Geral do Esporte. A gente vive e convive com essa dificuldade de saber que norma aplicar, até que os vetos sejam apreciados. A gente tem o Estatuto da CBF, que é uma ferramenta importante, o Regulamento Nacional de Registro e Transferência do futebol da CBF, Regulamento Nacional de Intermediários, que ainda está em vigor, né, com essas idas e vindas do regulamento de agentes da FIFA, seja no âmbito brasileiro com essa liminar que proíbe a CBF de aplicar o regulamento FIFA no âmbito doméstico, seja com relação àquelas decisões que estão acontecendo na Europa que proíbem a FIFA de aplicar em determinada medida o seu regulamento de agente, a gente ainda convive aqui no Brasil com o Regulamento Nacional de Intermediários. Temos os regulamentos geral e especial das competições, o Código Brasileiro Antidopagem, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e no âmbito internacional esse arcabouço passa pelo Estatuto da FIFA, que é um instrumento importante, pelo FIFA RSTP, que é o Regulamento de Status e Transferências de Jogadores, o Código Disciplinar da FIFA, o Código de Ética da FIFA, o Regulamento de Agentes da FIFA, esse a qual eu me referi, que está em parte suspenso, o Código Antidopagem da FIFA e o Código Mundial Antidopagem da UADA, que é utilizado para os casos do futebol e não relacionados ao futebol. Então, de uma maneira geral, esse aqui é o arcabouço com que o advogado que lida com direito desportivo precisa lidar nas questões contenciosas, domésticas e internacionais. A gente tem sempre essa discussão, né, introdutória de quais as vantagens da arbitragem sobre a justiça comum, né? A gente sabe que, de uma maneira geral, a arbitragem ela é mais célere, ela é mais especializada, né? Os árbitros que resolvem os litígios desportivos acabam vindo de uma lista, seja no âmbito do CAIS, onde a lista é fechada, seja no âmbito do CBMA, onde a lista é aberta, mas existe ali uma relação de pessoas e nomes familiarizados com assuntos de arbitragem e de desporto. Então, você tem uma especialidade no caso. A arbitragem é mais cara. Se você pensar que uma arbitragem que se resolve em 2 anos, talvez, né? A gente falando de arbitragem aqui de maneira mais ampla, eu estou considerando a CNRD aqui também como parte desse processo. Então, a gente pega um processo que começa aqui na CNRD, leva 2 anos mais ou menos para ser julgado, depois você leva esse caso para o CBMA e vai levar talvez ali mais 1 ano para que o seu recurso seja apreciado. A gente está falando de 3 anos de duração de um processo. Às vezes a justiça comum leva muito mais do que isso, às vezes em 3 anos a gente sequer tem uma sentença de primeiro grau. Então, você tem que sopesar esse tempo e os custos que essa arbitragem vai ter. Não tem possibilidade de recurso, você encerra com a decisão arbitral a jurisdição do tribunal, é uma decisão final, salvo naqueles poucos casos ali em que você pode discutir uma possível anulação da decisão arbitral. Então, as vantagens talvez sejam principalmente tempo e especialidade. A desvantagem talvez o custo imediato, que se você for
for pensar no tempo que você perde, no dinheiro que você perde com o decorrer do processo ao longo de muitos anos, isso talvez acabe se compensando. Mas existe, sim, é verdade, a necessidade de um desembolso, às vezes, um pouco mais concentrado em menos tempo quando a gente fala de arbitragem. Mais alguém entrando aqui. As câmaras de resolução de disputas da FIFA e as associações nacionais de arbitragem, né? Como é que funciona lá na FIFA? A gente tem o Player Status Committee e o Dispute Resolution Chamber, são aquelas duas câmaras de resolução de disputas que se somaram agora, mais recentemente, à Câmara dos Agentes, que está com a atividade suspensa por conta das decisões que impedem a FIFA de botar o regulamento de agente dela para funcionar. Então, essa terceira Câmara está hoje suspensa. A gente tem o Comitê de Ética da FIFA e o Comitê Disciplinar da FIFA também. E aqui no Brasil, a gente tem hoje a CNRD fazendo as vezes de quase todas essas instâncias. A gente tem o Comitê da CBF também, de Ética da CBF também, é verdade. Mas as três câmaras, né, DRC, Player Status e Câmara de Agentes, elas acabam tendo aqui no Brasil as competências todas somadas no escopo da nossa CNRD. Com a natureza dos órgãos de resolução de disputas da FIFA e da Câmara, né? Essa é uma discussão que a gente, em todo evento que participa, né, nos seminários, o pessoal discute. O procedimento da CNRD é uma arbitragem? E aí as pessoas dizem, olha, hoje, mais a estatística que a gente conhece da CNRD hoje, mais da metade dos casos submetidos à CNRD, eles têm uma cláusula prevendo que aquele litígio as partes escolheram a competência da CNRD para dirimir aquele conflito. Então, as partes escolheram voluntariamente a CNRD para dirimir o conflito. Não vem, na maioria desses casos, a competência não é automática, como no caso dos agentes, em que o regulamento impõe que as disputas sejam dirimidas pela CNRD, mas não, essa escolha acaba decorrendo da vontade das partes. Então, isso é uma indicação. Mas você não tem liberdade de indicar árbitros, você tem um quadro curto de poucos nomes que compõem as sessões, mas você tem a faculdade no regulamento e a CNRD sempre oferece às partes a possibilidade de impugnar a presença de algum dos membros que estejam compondo aquela Câmara, aquela composição de julgadores do seu caso. Então, de alguma maneira, se supre a possibilidade, se dá à parte a possibilidade de impugnar o nome de um árbitro que, porventura, suscite algum tipo de dúvida com relação à sua independência. Isso não se dá como se faz na arbitragem propriamente, né, em que você submete, a Câmara Arbitral apresenta um questionário para os árbitros responderem com relação à independência deles, mas existe um processo assemelhado na CNRD. Mas essa é uma discussão, acho que um pouco mais filosófica do que qualquer coisa. Do ponto de vista prático, a CNRD vem desempenhando um papel muito importante e cada vez mais crescente aqui no âmbito do futebol brasileiro. O número de casos que vem sendo submetidos à CNRD comprova que as partes têm, e vem aqui, a gente recebe aqui, falando de CNRD, o presidente Celso Portela. Boa noite, presidente, é um prazer te ter aqui. Presidente, a gente estava falando justamente da importância do papel da CNRD no nosso cenário nacional. Então, mas como eu dizia, essa é uma discussão talvez um pouco mais filosófica do que prática, né? Como é que a arbitragem surgiu no nosso cenário, né, no nosso ambiente? O CAIS ele teve origem lá na década de 80, ele nasceu vinculado ao Comitê Olímpico Internacional e ele se originou basicamente para julgar questões de doping e questões de elegibilidade de atletas. Qual era a importância de uma Câmara Arbitral especializada em questões esportivas? Como a gente sabe, nas competições esportivas, você precisa ter decisões tomadas em um intervalo muito curto de tempo. E se você submetesse eventual litígio entre uma fase e outra de uma competição a um tribunal, você não teria uma decisão passada a tempo de atender o interesse do jurisdicionado ali, seja ele a federação envolvida,
fosse o atleta, ou quem quer mais que estivesse se sentindo prejudicado naquele momento. Então, em 84, sob a batuta do então presidente Juan Antônio Samaranch, do Comitê Olímpico Internacional, foi criado o Tribunal Arbitral do Esporte. O primeiro caso que eles cuidaram foi um caso de um cavalo, doping de um cavalo, um caso que ficou famoso porque o proprietário do cavalo, insatisfeito com a decisão passada pelo CAS, que suspendia ele e o cavalo por um determinado período de tempo, foi ao Tribunal Federal Suíço procurar anular aquela decisão, dizendo que o CAS não era um tribunal independente, porque ele dependia economicamente, estava vinculado diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, e que por isso faltava, então, independência àquele tribunal. O Tribunal Federal Suíço ele afastou essa pretensão do atleta naquela ocasião, mas fez uma ressalva ali, um obter dictum, dizendo, olha, seria preferível que o CAS tivesse uma estrutura própria de financiamento que não derivado diretamente do Comitê Olímpico Internacional, como estava sendo feito. E aí foi criado o ICAS, né, que é a instituição hoje, o instituto que subsidia e que financia a atividade. É verdade que em 2002, quando a FIFA assinou e reconheceu o CAS como instância revisora das suas decisões, um volume muito maior de processos começou a chegar àquele tribunal e a importância do futebol passou a ser inegável. Hoje o CAS recebe uma média de 1.000 procedimentos por ano, um número muito expressivo de arbitragens que o CAS possui, e a FIFA seguramente é o principal cliente daquele tribunal, porque a grande maioria dos processos deriva das decisões passadas por aqueles comitês que eu mencionei, Player Status, DRC, principalmente. Alguns do Comitê de Ética, alguns também do Comitê Disciplinar. Avançando aqui, tem esse caso aqui, um antecedente do CAS, que reconheceu também já há muitos anos a independência do tribunal e a importância do tribunal, né? Um trecho aqui que a gente destacou da decisão dizia que no esporte competitivo, particularmente nos Jogos Olímpicos, é vital, tanto para os atletas como para o bom andamento dos eventos, que as disputas sejam resolvidas de maneira célere, simples, flexível e econômica por especialistas familiarizados com questões jurídicas e esportivas. E graças, em particular, à criação das divisões ad hoc. O que é a divisão ad hoc? O CAS, durante os Jogos Olímpicos, por exemplo, ele separa uma lista de árbitros e leva esses árbitros para o local da competição. Então, sempre que surgiu uma questão de elegibilidade de um atleta, uma questão de doping de um determinado atleta, por exemplo, aquele tribunal, alguns membros daquela lista de árbitros que vai ter viajado até o local da competição vai ser chamada para dirimir o conflito. É normalmente na virada da noite, é normalmente no intervalo muito curto de tempo que a gente precisa, que as partes são intimadas a apresentar as suas manifestações, e o tribunal, então, precisa passar uma decisão. Aqui nos Jogos Olímpicos do Rio, a gente atuou muito diretamente nesses casos. Nos Jogos de Tóquio, ano passado, 2020, né, 2021, a gente representou o Comitê Olímpico do Brasil, a gente teve pelo menos 4 casos lá, e era no fuso horário do Japão, e os advogados estavam aqui no Brasil, a gente não pôde viajar por causa da Covid para o Japão, os casos estavam todos sendo tratados à distância, e era uma operação de guerra. A gente tinha que deixar o pessoal de plantão no escritório, o pessoal ficava aguardando a chegada, eventualmente, de um e-mail lá do CAS, dizendo que o caso tinha começado, e os prazos eram sempre muito curtos, prazos de horas para que as partes se manifestassem, e o tribunal, então, pudesse decidir. A gente teve pelo menos 4 casos, canoagem, tênis, a nossa medalhista de bronze, né, estava envolvida num desses casos, e a medalha de bronze do Brasil no tênis, então, estava em risco. Teve um caso também, se eu não me engano, de natação, enfim, foram 4 no total nos Jogos de 21. Nos Jogos de 2016 foram muitos por causa do escândalo de doping russo, né? Aquele escândalo, os atletas russos estavam todos tentando habilitação para participar dos Jogos sob a bandeira olímpica e tal, e foi o recorde de casos que o CAS recebeu na história dos Jogos, dentro dessa divisão ad hoc que o tribunal instala em cada competição internacional relevante.
Então, como eu ia dizendo aqui, em 2002, a FIFA, por intermédio da circular 827, reconheceu o Tribunal Arbitral do Esporte como sua instância revisora. O primeiro caso do futebol foi o caso do Felipe Loureiro, do Galatasaray contra o Felipe Jorge Loureiro, Felipe Maestro, que jogou no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. Nós fomos os advogados, eu fui um dos advogados do Felipe nesse caso, junto com o meu sócio, com o Marcos Mota. A gente está falando aqui de 2003, já há mais de 20 anos, o que a arbitragem no futebol vem funcionando. O player status, o DRC e o comitê disciplinar, como eu disse, as suas decisões são submetidas em grau de recurso ao CAIS. E em 2005, a FIFA ela emitiu essa circular 1010, determinando que as federações nacionais instalassem os seus comitês de resolução de disputas. Foi então que em 2005, 2006, a CBF instalou pela primeira vez o seu CRL, Comitê de Resolução de Litígios, que era a instância predecessora da nossa CNRD. CNRD, se eu não me engano, o presidente Celso Portela me corrija se eu estiver errado, ela começou a funcionar em 2014 sob essa denominação, né? Eu acho que até então era CRL, eu não sei se eu estou enganado. 2016, então desde 2016 que a gente tem, até 2016 era o CRL. Quais eram as determinações que a FIFA sugeria ou determinava às federações nacionais que respeitassem? Que a representação dos membros da Câmara fosse paritária. O que quer dizer isso? Né? Que os jurisdicionados tivessem, em igual medida, o poder de indicar os membros da comissão. Então, se você tem atletas, clubes e agentes sendo julgados ali naquela Câmara, que essas três categorias indicassem um membro, e somado a eles depois com a circular posterior que determinou em que foi criada a CNRD, houve ali uma expansão para treinadores também, para federações e agentes, clubes, jogadores, federações e treinadores. Os intermediários dos agentes, né? Intermediários, que indicam os seus membros. É importante, então, que as partes fossem tratadas de forma igual, que o devido processo legal fosse respeitado, assim como o contraditório e a ampla defesa. E aí, mais recentemente, né, vocês já devem ter ouvido falar daquele famoso caso Pechstein, né, aquela patinadora alemã que foi suspensa num caso de doping também, e foi a justiça, diversas instâncias da justiça na Europa, né, começando pela Alemanha, passou pela Suíça, pelo Tribunal Federal, o Tribunal de Corte dos Direitos Humanos, ela recorreu realmente praticamente esgotou todas as possíveis instâncias, e dentre as críticas que ela fazia a esse sistema internacional de resolução de disputas, sobretudo a crítica mais direcionada ao CAIS, era com relação à indicação dos árbitros que compõem a lista daquele tribunal. Por quê? Ao contrário do CBMA, que tem uma lista aberta de árbitros, a parte indica quem ele quiser para resolver o conflito, no CAIS a lista é fechada. É verdade que é uma lista composta hoje por mais de 300 árbitros de diferentes nacionalidades, tem gente do mundo inteiro ali, eles estão preocupados com a questão da diversidade. Criticava-se o CAIS porque era uma lista de europeus com mais de 50 anos, os coroas europeus de cabelo branco, barrigudos, que algum dia na vida fizeram esporte, já não se lembravam mais da regra do jogo de tanto tempo que fazia que não praticava esporte. E a partir dessas críticas todas, o CAIS vem procurando reformular, atualizar, renovar um pouco a sua lista com vistas a atender essa demanda cada vez mais crescente de diversidade. Mas, então, uma das críticas que a Pechstein fazia nos seus recursos era de que as federações internacionais, a Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais e o Comitê Olímpico Internacional, eles indicavam 4 membros cada para a composição dessa lista do ICAS, que é a entidade que eu me referi, que controla a Corte de Arbitragem do Esporte. 4 membros eram independentes, mas acabavam chegando lá, de certa maneira, indicado por essas federações internacionais, principalmente, e 4 membros eram indicados visando a proteção dos atletas. Então, quando você olhava a composição do ICAS,
que é quem determina a inclusão das pessoas, dos árbitros que vão compor a lista do CAIS, a maior parte deles era indicado pelas federações internacionais. Então, os atletas têm uma voz, os atletas tinham uma voz minoritária na escolha dos árbitros que compõem a lista do Tribunal Arbitral do Esporte. Uma outra crítica que era feita era com relação aos presidentes da divisão, porque no CAIS, quando você ainda não tem o Tribunal Arbitral constituído, quando aqueles 3 árbitros que vão compor o Tribunal Arbitral ainda não tiverem sido escolhidos, quem decide as questões urgentes é o presidente da divisão. Se a gente estiver falando da divisão de apelação, esse famoso caso do Gabigol, que está indo lá agora para o CAIS, que estava aguardando a indicação a composição do Tribunal Arbitral para julgar o pedido de efeito suspensivo que ele fez. Enquanto o tribunal não estiver constituído, se ele tivesse desejado, ele poderia ter pedido para o presidente da divisão julgar esse pedido de efeito suspensivo. Qual é o risco disso? O presidente da divisão foi colocado lá por um grupo de pessoas majoritariamente composto defendendo o interesse das federações internacionais, mais por eles do que pelos atletas. Então você tem um viés ali escondido e um receio, muitas vezes, que se o presidente da divisão julgar, você vai ter uma decisão talvez mais enviesada para o lado da federação do que para o lado do atleta. E essa era uma crítica que a Apex fez no caso dela, né? E a outra crítica que ela fazia era o seguinte: quando você está falando de um caso de arbitragem recursal no CAIS, você indica o seu árbitro, a outra parte indica o árbitro dela, mas quem indica o presidente do tribunal arbitral não são os 2 coárbitros, mas o próprio CAIS. O CAIS é que determina o terceiro árbitro ali que vai compor o painel arbitral. Então, que isso também, de alguma maneira, já que esses árbitros são escolhidos por uma lista majoritariamente composta por pessoas escolhidas pelas federações internacionais, que você tem ali uma falta de equilíbrio na composição dessa lista. Dito isso, crescimento e a consolidação do CAIS, a gente tem aqui os números divulgados até 2022, teve uma queda ali no 2021 por causa 2019 por causa da pandemia, mas o número hoje, a gente voltou recentemente, a gente viu esse slide já um pouco mais atualizado num evento recente, eles já superaram 1.000 casos por ano no ano passado. A divisão ad hoc do CAIS, como eu comentei, é aquela que se reúne a cada competição internacional, ela também teve um número muito grande em 2016 por causa do escândalo russo, e depois, em 2020, esse número já baixou um pouco. Agora vamos ver como vai se comportar em Paris a partir desse ano, dos Jogos de agosto, de julho e agosto desse ano. E aí vamos entrar agora aqui no ponto mais objetivo da nossa aula de hoje, né? A questão dos procedimentos da audiência arbitral, né? O tribunal, na FIFA, como é que funciona? Na FIFA, basicamente, não há audiência. A realização de audiência é muito excepcional, a gente já advoga lá na FIFA há mais de 20 anos, e no DRC e no Player Status, eu acho que a gente nunca teve uma audiência, talvez tenha tido uma audiência, já faz muitos anos. As partes ali, preferencialmente, elas apresentam as suas manifestações por escrito, e a celeridade e a economia são a pedra de toque daquele tribunal, né? O artigo 14 que regula o Tribunal do Futebol, hoje ele estabelece que a Câmara tomará uma decisão com base nas manifestações escritas. Em circunstâncias excepcionais, o presidente pode decidir que um caso é adequado para a realização de uma audiência oral, e o presidente decidirá sobre o procedimento de qualquer audiência oral. Então, assim, como vocês veem, na FIFA, a audiência é muito excepcional. No comitê disciplinar, como regra geral, a gente também não tem audiência, né? Em alguns casos de doping, a FIFA abre a sessão, ela prevê a realização da audiência. No caso do Guerreiro, por exemplo, o comitê disciplinar da FIFA realizou uma audiência para ouvir o caso, mas ele acaba acontecendo de forma excepcional. As partes precisam fazer um pedido fundamentado, justificando a necessidade, e o presidente ou o juiz único do caso, o single judge ou o presidente da divisão, ele vai
ele tem um poder de realizar, de deferir ou não a realização daquela audiência. De uma maneira geral, na FIFA, as audiências não são públicas, né? Elas são realizadas à porta fechada. Nos casos antidoping, o acusado pode solicitar a realização de uma audiência pública, o que deve ser analisado caso a caso pelos julgadores, e em caso envolvendo manipulação de resultados, o jogador também pode pedir a realização de uma audiência pública. A gente teve no CAIS, relativamente recentemente, um julgamento de um nadador chinês, o Sun Yang, que ficou famoso. Ele conseguiu anulação do laudo dele por conta da impugnação que foi feita a um árbitro que compunha o painel, que teria feito comentários ali xenófobos com relação aos chineses, tinha feito publicações no Twitter dele, que acabaram sendo descobertas pelos advogados do nadador depois que o caso tinha sido julgado já, e com base nessas publicações, os advogados conseguiram anular a decisão do CAIS, realizaram uma nova audiência, havia sido uma audiência pública. Nessa nova audiência acabou que o atleta, o nadador, realmente foi novamente condenado, mas foi um caso assim, muito rumoroso, primeiro por ter sido a primeira audiência pública do CAIS em muitos anos, e segundo porque culminou com a anulação do laudo por conta de publicações feitas numa rede social pelo árbitro, que só foram descobertas depois da sentença arbitral ter sido prolatada, né? Normalmente a impugnação do árbitro ela é feita no momento em que o árbitro apresenta a confirmação dele, o interesse dele em participar do painel arbitral, do tribunal arbitral, e aí as partes então têm a oportunidade de fazer um challenge, né, de fazer uma impugnação à escolha daquele árbitro. E nesse caso não, nesse caso a descoberta da evidência que gerava a suspeição do árbitro, ela só aconteceu depois da sentença. O caso foi parar no Tribunal Federal Suíço. O Tribunal Federal Suíço sopesou dois princípios, né? O princípio do dever de revelação que o árbitro deveria ter feito, e, de outro lado, dever de curiosidade da parte, ou dos advogados da parte, de buscar evidências que justificassem a impugnação de um árbitro. E aí o tribunal entendeu que não era razoável esperar que os advogados tivessem que, dentro do dever de curiosidade deles, revirar as redes sociais de um árbitro, por exemplo, para ver se ele tinha cometido algum tipo de indiscrição com relação à parte ou coisa parecida. E aí foi uma decisão bem paradigmática que acabou por confirmar a anulação daquela sentença arbitral. Pessoal, estou falando muito aqui, falando rápido, vocês fiquem à vontade para levantar a mão, interromper, fazer pergunta no chat, só porque a gente tem vários slides aqui, eu fico preocupado com a administração do tempo. Então, o Comitê de Ética da FIFA funciona também de maneira semelhante, né? A audiência pode ser realizada por requerimento da parte. De maneira geral, elas também são realizadas a portas fechadas. As partes devem garantir o comparecimento das suas testemunhas, isso é uma regra comum. Quando você quer ouvir uma testemunha, você fica responsável por levar a sua testemunha, já que o tribunal, a Câmara, ela não tem poder de intimar a parte a comparecer. Embora a gente possa, aqui na CNRD, a gente tenha um problema parecido, mas se a parte for jurisdicionada, ela tem um dever previsto no regulamento de colaborar com a Câmara, com o tribunal, e ela, portanto, deve comparecer e está sujeita à sanção em caso de descumprimento, né? Existe a possibilidade de depoimentos anônimos, né, quando a integridade da parte puder estar sob ameaça. Então, a FIFA prevê, em casos raros, né, mas normalmente em casos de manipulação de resultado, caso em que a gente tem crime organizado envolvido, existe a previsão de que os depoimentos sejam feitos de forma anônima. Os representantes do tribunal escutam a testemunha, ficam satisfeitos ou não com aquelas perguntas e vão dar o peso, a valoração daquela prova que eles entenderem razoável. O Comitê de Ética, o procedimento dele está regulado no artigo 75.4 e diz que, quando possível, a audiência respeitará a seguinte sequência: depoimentos quaisquer testemunhas convocadas pelo acusado, porque no Comitê de Ética existem duas câmaras, né? A Câmara de Investigação, a Câmara de Adjudicação. O depoimento de quaisquer testemunhas convocadas pela Câmara de Investigação, o depoimento de qualquer testemunha convocada pelo Adjudicatório Chamber,
as alegações finais dos membros da Câmara que tiver feito a investigação do Comitê de Ética, as alegações finais do acusado, depois tem uma rodada de réplica e o acusado tem uma oportunidade para falar ao final, se assim desejar. E no CAS, né? Como é que funciona no CAS? No CAS, a gente tem hoje dois tipos de arbitragem. A arbitragem ordinária, quando uma parte estabelece no contrato, escolhe o CAS para dirimir o conflito, ou a arbitragem recursal, que é aquela que decorre de um recurso dirigido contra uma decisão passada, por exemplo, pelo DRC ou PSC da FIFA, ou uma decisão de doping de atleta com dimensão internacional, e o caso chega no CAS em grau de recurso, assim como chega em grau de recurso também no CBMA, quando as decisões, por exemplo, os recursos são originados contra decisões passadas pela CNRD. Mas a gente vai tratar primeiro aqui do CAS e depois a gente vai tratar do CBMA e vai destacar as peculiaridades de cada um dos dois tribunais. No CAS, né, via de regra, as audiências são realizadas a portas fechadas, né? Nas arbitragens ordinárias, as partes podem concordar com a realização de uma audiência pública. É muito excepcional, como eu disse, a gente teve esse caso do nadador chinês há pouco tempo, eu não me lembro de outra audiência pública tendo sido solicitada lá no CAS. E o artigo R57, ele trata do procedimento de arbitragem recursal, e aqui a gente cita o tal caso do nadador chinês, o Sun Yang, né? A pedido de uma pessoa física, seja parte do processo, uma audiência pública deve ser realizada se o assunto for de natureza disciplinar. No entanto, esse pedido pode ser negado em interesse da moralidade, da ordem pública, da segurança nacional, onde os interesses dos menores ou a proteção da vida privada das partes assim o exijam, onde a publicidade prejudicaria os interesses da justiça, onde os procedimentos estão exclusivamente relacionados a questões legais, ou onde uma audiência realizada em primeira instância já tenha ocorrido de forma pública, né? E aí existe, assim, então, essa previsão no regulamento do CAS, no artigo R57. E a gente tem como exemplo prático o caso do tal nadador chinês. Na arbitragem ordinária, o artigo R44.2 fala que se uma audiência for realizada, o presidente do painel emitirá diretrizes com relação à audiência o mais rápido possível e definirá a data da audiência. Como regra geral, haverá uma única audiência durante a qual o painel ouvirá as partes, quaisquer testemunhas, quaisquer especialistas, bem como os argumentos finais orais das partes, nos quais o réu é ouvido por último. O réu tem a última palavra. O presidente do painel conduzirá a audiência e garantirá que as declarações feitas sejam concisas e limitadas ao assunto das apresentações escritas, na medida em que essas apresentações forem relevantes. A menos que as partes concordem de outra forma, as audiências não são públicas, a audiência pode ser gravada, qualquer pessoa ouvida pelo painel pode ser assistida por um intérprete e às custas da parte que convocou tal pessoa. Então, essas são, em linhas gerais, as diretrizes para a realização de uma audiência no CAS, né? Assim, é importante a gente sempre lembrar que quando a gente trata de arbitragem desportiva, celeridade é a palavra mágica, né? A gente tem sempre uma preocupação, a gente sabe que hoje uma arbitragem comercial, eu não sei se alguém aqui milita nessa área, é razoável hoje, é natural hoje que uma arbitragem se estenda aí por 2, 3 anos de duração. Na arbitragem esportiva, o que a gente prevê, o que o tribunal prevê, o que o mercado espera, é que a gente tenha uma decisão passada em 6 a 8 meses, digamos. E a gente tem hoje aqui no Brasil, quando a gente trata da arbitragem esportiva recursal, a gente normalmente está falando de uma arbitragem que veio de uma instância originária. E na maioria dos casos que a gente tem hoje no CBMA, esses recursos eles vêm originados por decisões da CNRD. E a gente sabe que a CNRD, né, presidente? A gente sabe que a CNRD está trabalhando sempre para encurtar esse prazo para a prolação da sentença, mas infelizmente ainda não está dentro daqueles 8, 10, 12, 6 meses, que seria o período ideal para que a gente tivesse uma sentença prolatada pela CNRD, para que então a gente fosse para a segunda etapa do processo, quando necessário. Mas é bem verdade que a CNRD, ao contrário da FIFA, ela realiza uma audiência de instrução em muitos casos.
E nessa audiência de instrução, a oitiva de testemunhas, depoimentos e tudo mais é facultado às partes. Isso atrasa, é verdade, por um lado, o processo, mas, por outro, permite que as partes consigam aprofundar um pouco mais as suas argumentações. Na FIFA, a gente sempre fica limitado às razões escritas, e quando a gente vai ao CAIS, e se for ao CAIS, se tiver dinheiro para ir para o CAIS, ali você vai ter a possibilidade da realização de uma audiência, onde você vai ter uma única audiência normalmente, né? Previsão é de que aconteça uma única audiência, porque existe uma preocupação com a economia, com celeridade, como eu mencionei, mas essa não é a mesma realidade que a gente tem aqui no Brasil quando a CNRD faz a audiência de instrução, muitas vezes, né? Então, caso o CBMA, quando recebe um recurso vindo da CNRD, os árbitros que compõem aquele tribunal arbitral, eles já vão poder verificar os depoimentos colhidos durante a instância originária, o que não acontece na FIFA, e isso facilita muitas vezes e encurta o trabalho do tribunal arbitral em instância de revisão, né? Mas é feito essa ressalva aqui justa a nossa CNRD, porque às vezes ela não cumpre o prazo, mas, por outro lado, ela entrega uma decisão mais fundamentada do que a FIFA muitas vezes, né? Qual é outra peculiaridade da arbitragem recursal, né? O princípio de novo. O que é isso? O artigo R57 do regulamento do CAIS, ele estabelece que no CBMA a gente tem a previsão semelhante também, e a mesma coisa acontece quando a gente leva um recurso para o CBMA. O painel tem plenos poderes para revisar os fatos e a lei. Ele pode emitir uma nova decisão que substitui a decisão apelada ou anular a decisão e encaminhar o caso de volta para a instância anterior. O presidente do painel pode solicitar a comunicação dos autos caso a federação, associação ou órgão cuja decisão é objeto do recurso. Após a transferência do arquivo para o painel, o presidente do painel emitirá diretrizes relacionadas à audiência para o exame das partes, das testemunhas e dos especialistas, bem como para os argumentos orais, né, as razões finais. Se alguma das partes ou qualquer uma de suas testemunhas devidamente convocadas não comparecerem, o painel ainda assim poderá prosseguir com a audiência e proferir uma decisão. Aquela história de que é obrigação da parte levar a sua testemunha. Se a testemunha não comparecer, você não vai conseguir um adiamento, tal qual muitas vezes acontece aqui na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum. Então, a obrigação é da parte de cuidar para que a sua testemunha compareça, né? No CBMA, como eu disse, a gente tem uma previsão parecida. Não, desculpa, a gente está falando de CAIS aqui. Existe um caráter saneador do recurso do CAIS, né? Que diz que qualquer infringência ao direito de ser ouvido pode ser curado quando houver alguma falha no procedimento, e vai ser passada a nova decisão. Enfim, é uma decisão, um precedente do CAIS aqui que trata disso que a gente acabou de falar. Como é que funciona a oitiva de testemunhas no CAIS? As partes só podem convocar as testemunhas especialistas que especificarem nas apresentações escritas. Então, sempre que você dirigir um recurso ao CAIS, isso aqui é importante, você já tem que antecipar quem são as suas testemunhas. E lembrando-se de que você vai ficar responsável por levá-las na audiência. Existe aqui uma peculiaridade, a gente tá no Brasil, um país de civil law, né? Em alguns países que têm a tradição da common law, existe a história da declaração escrita da testemunha. Normalmente, em muitos procedimentos, em muitos painéis, quando você tem advogados ingleses, advogados americanos ou árbitros ingleses ou americanos, existe uma expectativa de que a parte já adiante a declaração da testemunha por escrito. São aqueles witness statements, né, em inglês. O que quer dizer isso? Você tem que pegar a testemunha, ela vai narrar tudo que aconteceu, tudo que ela tem de conhecimento do fato a respeito do qual você quer que ela apresente o depoimento dela futuramente numa audiência, e aquilo tudo tem que ser apresentado diante de um tribunal. Nos países de civil law, a gente não tem esse costume, e muitas vezes você não apresenta essa declaração escrita. O que a gente faz normalmente é dizer o seguinte: olha, os fatos são esses, e eu pretendo ouvir fulano, beltrano e ciclano na audiência para tratar desses fatos. Em muitos casos, os advogados já trazem
os advogados de common law já apresentam os witness statements, e lá na audiência a gente vai ter a oportunidade de confrontar aquela declaração que ele deu por escrito com o depoimento dele dado em audiência. Quando você não apresenta essa declaração escrita, você acaba dando uma vantagem ali para o advogado ou para a parte que não apresentou, né? Então, sempre tem que tomar muito cuidado. A gente está falando aqui de audiência e procedimento. Quando a gente estiver numa audiência internacional, numa audiência de CAIS, e a gente vai tratar disso num slide um pouco mais adiante, você tem que estar muito atento a quem compõe o tribunal arbitral. Os árbitros são árbitros de tradição de common law ou são árbitros de tradição de civil law? Pode ser que eles tenham uma expectativa de que você apresente ou de que você se comporte, de repente, de maneira um pouco mais inclinada à tradição daquele país de onde ele vem, de onde ele se origina, né? Fala, João, estou vendo que você está com a mão levantada aí, fica à vontade. Sim, boa noite, pessoal, boa noite, professor. Só para não perder o fio da minha área, eu trabalhava num escritório que era predominantemente de advogados ingleses. E a gente via praticamente todo dia a questão das testemunhas, e, além disso, era muito comum a gente mandar para outra parte, Sim. por questões de cordialidade. E a gente recebia também da outra parte, por questões de cordialidade. Então, ia até além da testemunha. A gente falava com a testemunha e logo em seguida já mandava para a outra parte. A gente escolheu da testemunha isso, já pode, para a gente como brasileiro O sistema de inglês é sensacional. É uma quantidade de cortesia e de transparência. Sim, Você tem aquela coisa de que o advogado ele é um membro da corte, né? Você tem uma obrigação com a corte, não só com a sua parte, não só com o seu lindo. Eu fiz cliente. assim, que isso, incrível. É incrível. Assim, vamos dizer assim, até a troca de e-mail era assim, você quer dar uma atacada, era uma cordialidade atacando o oponente, vamos dizer assim, atacando o outro escritório, que era incrível. É uma coisa muito peculiar dos ingleses. A gente trabalha com alguns escritórios lá e tem alguns casos com eles. É realmente bastante diferente a dinâmica, né? Eu acho que a questão, sobretudo, é a questão da lealdade. Eu acho que tem uma lealdade muito grande. Assim, você não vai esconder uma testemunha, você não vai fazer uma chicana, você tem uma obrigação com o tribunal, você é um membro do tribunal. Então, é uma relação um pouco diferente da que a gente constrói no nosso sistema, mas é realmente muito interessante. Isso, inclusive, aconteceu. A gente o escritório que eu trabalhava, ele faz o caso de Mariana, na Inglaterra. E aconteceu da Vale, no caso, a BHP, teria escondido algumas informações, e a própria corte inglesa atacou de uma forma assim extrema a BHP. Então, assim, quer esconder? Beleza, mas a própria corte vai punir assim severamente. É isso aí, é bem interessante mesmo. Então, assim, a cada parte é responsável, como eu disse, pela disponibilidade, os custos de levar a testemunha e os especialistas que ela tiver convocado, né? Casos de doping, normalmente a gente leva um expert, às vezes você tem uma perícia grafotécnica, você tem algum tipo de perito que vai ser ouvido na audiência, e a responsabilidade e o custo de levar é da parte. O painel pode limitar ou proibir a aparição de qualquer testemunha ou especialista, ou qualquer parte de seu testemunho com base em relevância, e antes de ouvir qualquer testemunho, especialista ou intérprete, o painel deve convidar solenemente a pessoa para dizer a verdade, então a pessoa tem que ser compromissada sob pena de perjúrio. Isso a gente está falando do CAIS, tá? Regulamento da CNRD, né? Artigo 16. A CNRD, por exemplo, do caso, é seu exclusivo critério, pode valer-se do depoimento pessoal das partes, da oitiva de testemunhas, da perícia, de documentação suplementar e de qualquer outro meio de prova que julgar conveniente. A CNRD deve certificar-se da identidade da testemunha, que, quando da sua oitiva, será alertada das consequências jurídicas do falso testemunho. Então, na CNRD, as partes também são compromissadas a dizer a verdade. E repito aqui de novo, então, na FIFA a gente quase não tem audiência, na CNRD as audiências acontecem com muito mais frequência. No artigo 19 há uma previsão de que, a pedido das partes ou a seu exclusivo critério, né, a CNRD pode intimar as partes para que compareçam à audiência de instrução, caso entenda que a causa não esteja pronta para ser julgada no estado em que se encontrar. As audiências da CNRD devem ser realizadas na sede da CNRD ou em local a ser designado pelo presidente, facultado o uso de videoconferência
Hoje, no CAIS, a gente também já tem muita audiência, desde a pandemia acontecendo por vídeo. A gente vai tratar um pouco mais adiante das vantagens e desvantagens desse tipo de procedimento. Na prática, a CNRD vem designando audiências de instrução apenas quando há pedido de depoimento pessoal das partes ou oitiva de testemunhas, limitando a argumentação de mérito das partes às manifestações escritas. Eu confesso que eu sou crítico um pouco desse sistema, desse mecanismo, porque eu acho que a argumentação oral na audiência ela tem, às vezes, um fator de convencimento maior do que o das razões orais. Muitas vezes você já apresentou a sua inicial, a sua contestação, o tribunal, às vezes, dá o direito à réplica e à tréplica, então as partes apresentam mais papel para a CNRD julgar, e quando você tem a possibilidade de estar de frente a frente com o tribunal, que você tem a oitiva das testemunhas, a oitiva das partes, e no calor do final daquela audiência você tem a oportunidade de se dirigir ao tribunal e apresentar os seus argumentos com aqueles fatos recém-acontecidos ali, a CNRD normalmente ela impede essa parte do fechamento da audiência e prefere facultar às partes a apresentação das razões finais por escrito. Eu acho que é uma redundância, eu acho que é papel demais, é escrito demais, e talvez a CNRD devesse aproveitar esse momento para dar às partes, ainda que num período curto, uma oportunidade de se manifestar oralmente ali na sequência das oitivas. Fica, presidente, aqui a minha humilde sugestão. Já não é de hoje que eu peço isso, mas eu acho que, do ponto de vista prático, talvez fosse mais útil para a formação do convencimento do tribunal. Sugestões são sempre bem-vindas, ainda mais vindo do senhor, Bichara. Senhor, no CAIS, né? No CAIS, o código no CBMA, né? O CBMA é basicamente o regulamento de arbitragem esportiva do CBMA, é uma reprodução, ou foi inspirado muito de perto no regulamento do CAIS. E lá no artigo 6.1, né, que trata da arbitragem desportiva, as partes terão 5 dias úteis a contar da indicação do árbitro para apresentar eventual impugnação. No mesmo prazo de eventual impugnação, as partes informarão se consideram necessária a realização da audiência e, se for o caso, indicarão suas respectivas preferências para a data. Mas aqui, de novo, aquilo que eu comentei antes. No CBMA, quando a gente chegar lá, a gente já passou muitas vezes, quando o recurso sobe, por uma audiência de instrução na CNRD. Então, você já tem os depoimentos, o depoimento pessoal, a oitiva das testemunhas. Embora a gente tenha aqui a história do princípio de novo, em que as partes podem inovar na argumentação, podem ouvir novas testemunhas, podem mudar até o argumento da linha de defesa, por exemplo, de uma maneira geral, não surge fato novo. A parte que é, na verdade, só uma reanálise do mérito, do direito dela, daquilo que foi decidido pela CNRD. E aí, não havendo fato novo, testemunha nova, argumento novo, e só um pedido de reapreciação do mérito, muitas vezes a audiência do CBML é desnecessária e acaba não acontecendo. É claro, o tribunal arbitral, para evitar qualquer tipo de anulação, se as partes pedirem a realização da audiência, eles tendem a realizar a audiência, ainda que seja só para ouvir razões finais, né? Ou dar parte de fazer as alegações orais ali na frente do tribunal. Mas muitas vezes há uma irrelevância na realização dessa audiência por falta de fato novo que justifique tomar o tempo dos árbitros para aquela solenidade ali, quando os depoimentos já se encontram nos autos do processo. O termo de arbitragem deve preferencialmente indicar desde logo a data em que a audiência vai ser realizada e se ela vai ser feita por videoconferência, presencialmente ou por outra plataforma. Encerrada a fase postulatória, o Tribunal Arbitral pode dispensar a realização da audiência, já designada no termo de arbitragem, caso entenda estar suficientemente instruído o feito. A gente sabe que essa permissão existe no regulamento, mas na prática, com medo de anulação, os árbitros dificilmente vão cancelar a realização de uma audiência se ela tiver sido solicitada pela parte. No regulamento de arbitragem desportiva recursal do CBMA, atenção, há 2 regulamentos de arbitragem no CBMA. Há 3, na verdade, um de arbitragem comercial, um de arbitragem desportiva e um de arbitragem desportiva recursal. No de arbitragem desportiva recursal, tão logo o artigo 18.1 estabelece que tão logo a Secretaria encaminhe cópia integral do procedimento ao Tribunal Arbitral, esse último deve informar as diretrizes para audiência, para a oitiva do representante das partes, suas testemunhas, peritos,
bem como sustentação dos advogados, conforme o caso. Ouvidas as partes, o tribunal pode dispensar a realização da audiência, caso estiver suficientemente instruído. As partes serão notificadas de todas as audiências com antecedência razoável que lhes permita tomar providências necessárias à sua realização, e blá, blá, blá. A audiência será instalada pelo presidente do tribunal com a presença dos demais árbitros. Instalada a audiência, o presidente convidará as partes, os representantes ou procuradores a produzirem alegações e provas, manifestando-se primeiro o recorrente, em seguida o recorrido. Então, esse aqui é o passo a passo para a realização de uma audiência com base no regulamento de arbitragem desportiva do CBMA. De novo, no CBMA, a gente tem a previsão do princípio de novo, né, que a gente viu lá no regulamento do CAIS. Ele está estabelecido no artigo 21 do regulamento de arbitragem recursal. Existe hoje a possibilidade de mediação. A FIFA criou recentemente uma lista de mediadores. Em alguns casos, ela tem escolhido para submeter à mediação, é discricionário, o poder discricionário da própria FIFA. Ela seleciona os casos que ela acha que tem apetite ali para mediação, e é um procedimento voluntário e gratuito. A FIFA utiliza o regulamento de mediação do CAIS para regular esse procedimento. O CAIS também é uma câmara de mediação, então, além de você ter os regulamentos de arbitragem, existe no CAIS um regulamento próprio de mediação. Existe uma lista de mediadores do CAIS, que não é a mesma lista da FIFA. A CNRD, embora não tenha uma previsão expressa no regulamento, ultimamente ela vem incentivando, bem recentemente, a CNRD começou a conversar com algumas partes, selecionou alguns casos e vem, então, discutindo a possibilidade de levar a mediação como uma forma de tentativa de dirimir o litígio. Eu já sugeria que a CNRD fizesse isso há algum tempo, e talvez naquela fase em que a gente não vai criar um atraso para o procedimento, é que a gente sabe que muitas vezes o processo fica parado ali aguardando redação de ata de admissão. A gente tem um intervalo de tempo ali que possa ser aproveitado sem gerar um atraso adicional para a solução, que a gente pudesse aproveitar aquela janela de oportunidade ali para dedicar algumas horas a uma tentativa de mediação. Felizmente, a gente recentemente teve essa notícia de que a CNRD está trilhando esse caminho, é um bom avanço. O CBMA também é um centro de mediação, possui um regulamento próprio e já vem tratando alguns casos, algumas arbitragens, inclusive, com mediação, né? A gente hoje está atuando num caso lá no CBMA, um caso de arbitragem recursal, em que a mediação está sendo proposta e tentada pelas partes. Então, assim, a gente sabe que a mediação ela tende a encurtar muito o procedimento. A gente não tem uma certeza de que vai alcançar resultado, mas eu acho que, assim, em razão do pouco tempo que se precisa muitas vezes dedicar para a solução, para a tentativa da mediação, e os custos relativamente baixos que estão implicados nessa tentativa, eu espero ver esse instituto aí avançando e ganhando mais expressão, mais relevância no nosso dia a dia. Especificidades da produção de prova testemunhal na arbitragem desportiva, né? A gente, como viu já, a responsabilidade de cada parte de levar sua testemunha para a audiência e arcar com os custos. Quando a gente fala de CAIS, por exemplo, a gente tinha antigamente, na época do CRL, do Comitê de Resolução de Litígios da CBF, a gente não tinha o CBMA ainda, e os recursos eram direcionados à Suíça. Então, a gente teve vários casos que eram decididos pelo CRL, e às vezes era um caso de expressão financeira relativamente baixa, e você tinha que traduzir aquilo tudo para o inglês ou para o francês, para o idioma oficial do CAIS. Você tinha que viajar para a Suíça, o que para os advogados era sempre ótimo, né? A gente ia lá para a beira do lago, lá jantar na véspera da audiência, depois da audiência e tudo mais. A viagem era sempre muito agradável. Só que para as partes, às vezes, não fazia sentido recorrer, né? Você limitava muitas vezes a jurisdição por questões financeiras, né? Você, às vezes, tinha um caso que discutia um valor relativamente baixo, e se você tivesse que recorrer à Suíça, mandar o seu advogado para lá, traduzir documento, levar as testemunhas, não tinha videoconferência, as audiências eram presenciais, o custo, às vezes, ficava tão alto que não fazia sentido você recorrer. E, em razão disso, inclusive,
a CBF buscou um centro de mediação e arbitragem aqui no Brasil para tentar encolher com isso, encurtar, reduzir o custo do procedimento, e foi assim, em razão disso, que o CBMA surgiu no cenário do nosso direito desportivo doméstico, né? A arbitragem desportiva ela mistura os sistemas adversarial e inquisitorial, né, que a gente tinha falado, a questão do civil law e do common law. A inquisição das testemunhas por ambas as partes ocorre, então você naturalmente tem direito de inquirir a testemunha trazida pela outra parte, é permitida muitas vezes a reinquirição, o tribunal arbitral pode fazer perguntas também, e aqui vem, as testemunhas podem ser contraditadas, e os depoimentos pessoais e testemunhais o testemunho de pessoas e testemunhas ligadas à parte podem ser analisados, claro, com ressalva pelo tribunal arbitral. Mas aqui, de novo, aquela observação que eu tinha feito anteriormente, a importância de você entender quem compõe o tribunal arbitral. Eu me lembro que em 2005, a gente levou para o CAIS um caso de doping do Dodô. Era um jogador que jogava no Botafogo. A competência para julgar os casos de doping naquela época ainda era do STJD do futebol. O caso foi julgado pelo STJD, o Dodô era um jogador do Botafogo. Inicialmente ele pegou 1 ou 2 anos de suspensão, o caso foi para o Tribunal Pleno, o Pleno reduziu a sanção para 6 meses. Só que a FIFA tinha acabado de celebrar um acordo com a UADA, permitindo que a UADA recorresse das decisões dos tribunais locais em casos de doping, quando ela não ficasse satisfeita com a decisão. E esse foi o primeiro caso do futebol no mundo que a UADA resolveu recorrer de uma decisão de um tribunal local. O STJD aplicou uma pena de 6 meses para o Dodô. O Dodô tinha consumido um suplemento contaminado dado pelo Botafogo para ele, o departamento médico tinha mandado fazer numa farmácia de manipulação cápsulas de cafeína, que era para recuperação pós-treino, e essas cápsulas vieram contaminadas por uma substância chamada Fempronporex, que compunha a lista de substâncias proibidas da UADA. Em razão disso, então, o Dodô foi suspenso, e aí a discussão toda era do grau de culpa do Dodô por ter aceito um suplemento dado pelo departamento médico do clube, se ele tinha responsabilidade, se não tinha, e a FIFA queria uma pena de 2 anos de suspensão, e o Tribunal Pleno do STJD tinha dado uma pena de 6 meses. E aí a gente foi parar na Suíça com diversas testemunhas, foram 2 dias de audiência, normalmente o CAIS faz as audiências em um dia só, mas era um caso complexo, com muita gente, tinham peritos, tinha a farmácia de manipulação, os advogados da farmácia de manipulação pediram para participar do processo, para se defender ali, dizer que não houve contaminação de suplemento, que aquilo era só uma desculpa do Dodô e do Botafogo. Enfim, foi um circo armado para lá, um custo altíssimo naquela época. Tudo bem, o Dodô era um artilheiro, era o principal atleta do time, ele tinha um salário elevado, era um investimento relevante que o Botafogo tinha feito na época, mas assim, tudo com um custo muito alto para levar todo mundo para a Suíça para julgar aquele caso. E quando a gente chegou naquele caso, o árbitro indicado pela UADA era um barrister inglês, quer dizer, aqueles advogados de tribunal, de corte que a gente vê em filme, aqueles que usam a peruca, o cara. E o árbitro, ele se comportou, para minha surpresa, o primeiro caso de doping que a gente estava levando para o CAIS, né? Era a nossa primeira experiência lá, e era o senador Portinho, estava trabalhando com a gente nesse caso, ele conduziu o caso no STJD e nos chamou para levar o caso para o CAIS. E quando eu tive o primeiro contato ali naquele julgamento com um advogado de common law, um barrister, e eu não estava esperando que um árbitro, já não era a minha primeira arbitragem, mas era a primeira arbitragem em doping, eu não estava esperando que o árbitro se comportasse como um advogado de parte ali. Ele foi duríssimo nos depoimentos, ele inquiriu de uma maneira extremamente dura, como se ele estivesse fazendo na corte, ele fez na posição de árbitro. Foi um comportamento, na minha opinião, indevido, exagerado do árbitro. Acho que ele não se comportou bem ali com a isenção que ele deveria ter demonstrado. Ele foi muito duro, muito tomou partido, vestiu a camisa da parte que eu havia indicado ali no tribunal. Eu acho que o árbitro ele tem que, embora seja indicado por uma parte, isso não quer dizer que ele tem que advogar para aquela parte no tribunal. Ele vai fazer análise do caso
de maneira independente, autônoma. Ele não porque o recorrente ou o recorrido indicaram ele que ele tem que votar em favor do recorrente ou do recorrido. Ele vai fazer uma análise de maneira independente do que foi apresentado para ele, mas ele não tem nenhuma obrigação de defender aquela parte. Mas esse árbitro foi assim duríssimo e foi para a gente ali um choque, para mim ali naquela primeira experiência, um choque de realidade. Primeiro vendo uma inquirição pesadíssima, mas muito bem feita. O cara era muito bom, ele era o QC, né, que era o Queen Counsel, lá, aquela letrinha que vem depois do nome dos advogados quando você vê essas. Hoje é King Counsel, né, KC, não é mais QC, depois que a rainha morreu e o príncipe Charles assumiu. Mas sempre que você viu essas duas letrinhas depois do nome do cara, você sabe que é um barrister faixa preta, aquele cara graduadíssimo, inspiração dos filmes de tribunal que a gente acompanha. E eu senti na pele ali, pela primeira vez, eu tive o contato com esse modelo. Tem algumas especificidades na produção de prova pericial na arbitragem, né? É raro a gente ter perícia nos casos que vêm do esporte. Mais desses 25 anos que a gente está atuando em arbitragem internacional, principalmente o que a gente vê é perícia grafotécnica, quando tem algum tipo de... Eu acho que na CNRD, né, presidente? Eu acho que o perícia, quando aparece lá, deve ser perícia grafotécnica, né? Principalmente, talvez, a acusação de algum documento falso, alguma coisa assim. No CAS também, o que a gente viu de perícia é principalmente perícia grafotécnica ou, nos casos de doping, quando você tem os médicos ou bioquímicos sendo confrontados com os chefes de laboratório, os laboratórios internacionais, né? Então, existe uma prática chamada de hot tubbing, que é uma espécie de acariação. O que você faz quando você tem prova técnica para ser colhida, casos de doping? Você vai ficar discutindo molécula, célula, concentração, nanograma, picograma, aquelas concentrações, aquela coisa. Então, muitas vezes, o que o tribunal pede para os árbitros, para os experts, para os peritos fazerem? Reúne os dois numa sala antes da audiência começar e eles identificam ali no que eles concordam e no que eles discordam. E depois que eles chegarem a um consenso de qual o ponto de divergência deles, eles levam esse ponto de divergência para o tribunal apreciar e tentar chegar a algum tipo de conclusão. Porque de nada adianta você pegar 3 advogados e ficar durante 3 horas inquirindo um perito, um bioquímico, por exemplo, para falar sobre concentrações de substância no organismo do cara e tal. Aí depois vem um outro perito para dizer o contrário. E você, advogado, que nunca passou, matava a aula na hora de química, bioquímica, se fugia da sala de aula para jogar totó no diretório, né, presidente? Eu, às vezes, para aula de química, eu queria correr daquele negócio. E aí o cara vai ter que, o advogado, ter que ficar escutando e decidindo sobre questões de química, bioquímica, ciência, o que é que seja. Então é mais fácil você, muitas vezes, confrontar os peritos, colocarem eles nessa figura que a gente chama de hot tubbing, botar numa banheira quente os dois e ver o que sai dali de divergência ou de confluência, né? Existe um protocolo SACS, né, que é as partes montam um time de peritos para elaboração da prova técnica, mas isso aqui a gente está falando mais de arbitragem comercial, as regras de praga também estão mais relacionadas a isso, perito nomeado pelo tribunal arbitral, preferencialmente a partir da indicação das partes, tem o maior acompanhamento do tribunal arbitral. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, no nosso sistema de civil law, o perito é uma pessoa de confiança do juiz, né? Então, assim, o perito, normalmente, ele é indicado pelo tribunal. No sistema de common law, o perito, essa perícia, ela não é deslocada à parte, ela não fica confortável em transferir para o juiz ou para o tribunal a responsabilidade para a realização daquela prova. Então, você tem muito mais esse sistema adversarial, essa coisa de eu tenho o meu perito, você tem o seu, e a gente não está tratando com o perito do tribunal. Então, na verdade, o tribunal tem que lidar com as duas conclusões chegadas pelos dois peritos e dali ele tem que sacar a conclusão dele, né? E aqui eu falo um pouco das diferenças culturais. O advogado terminado na common law, ele prefere ter o controle absoluto sobre a prova e repudia a possibilidade de um terceiro sobre quem não tem controle exercer um papel tão relevante. Então, o advogado da civil law, aqui a gente se contenta com a ideia de que, por meio de um assistente técnico,
você consiga exercer a necessária influência sobre o perito oficial, por exemplo. No civil law, o perito é da confiança do juízo e não das partes, né? Esse é um traço do nosso sistema. Então, assim, na prática dos casos de doping, que é onde a gente, principalmente lá no CAIS, vê necessidade de oitiva de perícia ou de peritos, né, científicos, a gente tem normalmente, não existe o perito do juízo. Normalmente o perito do juízo, o perito escolhido pelo tribunal, ele acontece mais nos casos de perícia grafotécnica. Se você tiver dúvida, estiver sustentando a dúvida com relação a uma determinada autenticidade de um determinado documento, o CAIS vai nomear, o Tribunal Arbitral vai nomear um perito da confiança deles, e essa pessoa, então, vai realizar a prova. Eu tive um caso com perícia grafotécnica realizada por perito indicado pelo Tribunal Arbitral lá no CAIS. Até nosso Chico Musnick era um dos árbitros desse caso, foi um caso interessantíssimo. E o advogado que estava do outro lado era um barrister também, irlandês, um cara muito experiente, e a inquirição do perito com relação à qualificação dele e tudo mais foi bem interessante de se assistir também. Existe, como eu já mencionei, né, nas regras, as IBA Rules, né, são International Bar Association, ela publica algumas regras que servem de soft law aí para as questões de arbitragem, e ela tem algumas diretrizes com relação à participação dos peritos também, aquilo que eu comentei de você fazer a reunião prévia dos especialistas antes de submeter eles a um depoimento, é algo que se procura incentivar hoje em dia. Preparação para audiência, né? Bom, primeiro caso que deve ser avaliado é se você deve ou não realizar uma audiência, né? De acordo com a complexidade do caso, com as provas que você já produziu, se aquelas provas são ou não suficientes para a instrução do seu caso, se você precisa realmente submeter o seu cliente, a sua parte, ou uma testemunha, a um depoimento em que essa parte vai ser interrogada pela parte contrária e pelo tribunal também. Você tem que ter uma estratégia ali muito clara de quão seguro você está com relação aos seus argumentos e a necessidade e a importância de pedir uma audiência para aquele caso, ou se aquele caso deve ser julgado só com base em análise de documentos e submissões escritas, né? Eu acho que essa parte da realização ou não da audiência, talvez seja o primeiro passo em termos de estratégia, que você vai definir se precisa ou se não precisa ouvir mais alguém. Não realizando audiência, você reduz custo e você reduz prazo do procedimento. A escolha do árbitro é sempre uma decisão extremamente importante e estratégica nos casos de arbitragem. Lá no CBMA, na CNRD, a gente tem aquela lista que já está pré-definida dos membros da CNRD. Dependendo da matéria, você vai ter a apresentação do currículo dos membros que vão julgar seu caso, e você tem, como eu disse, a possibilidade de impugnar um daqueles membros se você tiver razão para isso. Mas na arbitragem propriamente, você vai ter que nomear um árbitro. E como é que você nomeia esse árbitro, né? Isso é sempre uma decisão importante, estratégica, porque não basta você achar que é amigo, ou que aquela pessoa é próxima, ou que você gosta daquela pessoa. Você tem que procurar entender se aquela pessoa já participou de algum tribunal arbitral que tenha julgado, por exemplo, uma questão semelhante à que você está submetendo ao tribunal. É uma disputa entre agente e jogador, né? Vou levar esse caso para o CBMA. Quem eu vou indicar de árbitro, né? Qual é a estratégia que eu indico ali? Não, vamos ver se é uma questão de redução de cláusula penal, por exemplo, né? Uma questão que passa ali por uma análise de direito civil, talvez. Eu quero um professor de direito civil participando desse julgamento, eu quero alguém que já tenha publicado um artigo, ou que eu conheça mais ou menos o entendimento dele com relação àquela matéria de fundo do caso. Quem é essa pessoa? Ele está disponível? Tem disponibilidade? Não tem para julgar o meu caso? Então, tem que ser feita sempre uma pesquisa prévia e muito importante de quem você vai indicar para compor o tribunal arbitral. Porque você sabe que você vai indicar um árbitro, a parte contrária vai indicar um outro árbitro, e esses dois coárbitros é quem vão indicar no CBMA, no CAS, não. No CBMA são eles dois que vão indicar o presidente do tribunal. No CBMA, quem indica o presidente é o próprio tribunal, é o próprio CAS.
mas aqui no CBMA não, a gente tem um sistema mais democrático, eu acho, em que os coárbitros é que fazem a escolha do terceiro árbitro. Então, você vai ver se existe uma especialidade sobre um determinado assunto, né, que seja o assunto de fundo daquela disputa, possíveis conflitos de interesse. A gente sabe que quando a gente fala de arbitragem esportiva, há muito conflito de interesse, porque é uma comunidade pequena, a gente tem relativamente pouca gente trabalhando para as mesmas partes. Então, você vai ter advogado de clube, advogado de agente, advogado de jogador, e está todo mundo se conflitando, está todo mundo brigando em algum momento contra o outro, ou está trabalhando junto com outro em determinado caso. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de indicar um árbitro em função dos possíveis conflitos de interesse. Eu não vou indicar aquele árbitro porque ele foi advogado da outra parte, ou porque ele é o árbitro num caso contrário, porque ele já advogou comigo, ou por isso ou por aquilo. Então, é difícil hoje, uma das principais dificuldades que a gente tem hoje na indicação do árbitro é justamente essa questão de conflito de interesse, é conseguir encontrar alguém que tenha liberdade realmente para compor o tribunal arbitral. Os IBA Guidelines, eles ajudam muito nessa questão de conflito de interesse, eles apresentam ali soluções para você saber se aquela situação em que você pode desconfiar da independência de um árbitro, se ela constitui um red flag, né? O red é aquela bandeira vermelha, ó, nesses casos aqui você não pode aceitar, você não deve indicar esse árbitro, ou esse árbitro não deve aceitar a incumbência de compor aquele tribunal arbitral, porque a situação em que ele se encontra é uma daquelas situações consideradas red flags. A outra situação são os orange flags. Olha, nessa situação aqui, é uma zona cinzenta, é preferível que ele não aceite ou pode aceitar, dependendo da circunstância e tal. E tem as outras yellow flags, white flags, isso aqui não é problema. Não, eu já estudei na turma do jardim de infância com a parte, qualquer coisa assim, isso não é suficiente. Eu sou membro de uma associação de advogados, do qual o advogado, o árbitro, faz parte. Isso talvez não seja motivo suficiente para você impugnar. Não, mas eu sou sócio da mulher do advogado que está me indicando. Isso provavelmente é um motivo para você se impedir ou você não aceitar o encargo. E os IBA Guidelines, então, eles dão uma série bem extensa de exemplos e enquadram essas situações nessas diferentes categorias em que a parte pode ou não aceitar, o árbitro pode ou não aceitar o encargo. As testemunhas da parte, né? Se você quer levar a testemunha de novo, você tem que verificar a disponibilidade prévia dela para comparecer, se essa testemunha, de como essa testemunha pode ajudar na sua argumentação, né? Qual a necessidade que você tem de ouvir e para quê. É razoável que você tenha, às vezes, uma reunião prévia com a testemunha para ouvir, para entender o que ela tem a contribuir realmente com o caso. E muitas vezes os depoimentos hoje eles se dão de forma virtual, né? Então você tem que estar prevenido para que essa testemunha, se ela não estiver junto com você na hora da audiência, para que ela esteja num local em que haja conexão com internet, som e tudo mais. Assim, a gente ao longo desses anos já passou por situações extremamente curiosas, né? Eu me lembro de um caso em que eu estava no CAIS para uma audiência. A parte contrária era uma decisão do CRL, que a gente estava recorrendo lá no CAIS, era uma decisão do partes brasileiras. Eu tive que ir à Suíça. A parte que estava recorrendo levou o jogador, mas o jogador não falava inglês. E o jogador estava lá na Europa, ele foi até a Suíça, na frente dos árbitros todos reunidos no hotel, numa sala que foi reservada pelo CAIS para a realização daquela audiência. E como o advogado não falava, não queria fazer às vezes de intérprete, e o cliente não falava inglês e os árbitros do tribunal nenhum falava português, o que o advogado fez? Ele contratou um serviço de intérprete pelo Skype, naquela época era Skype. Então ele colocou um laptop na frente do tribunal, da mesa do tribunal, e queria fazer a tradução do depoimento do cliente dele por intermédio do Skype, do tradutor que estava em Nova York, não sei o quê. Ou seja, obviamente que o negócio não funcionou. Como eu falo português, eu disse para o tribunal, olha só, deixa o advogado fazer a tradução, se eu discordar de qualquer coisa, eu levanto a mão aqui da tradução que ele estiver fazendo, porque realmente era sacrificante para todo mundo que estava ali ver
aquela confusão que estava se formando estava constrangedora a situação. A gente já teve situação de testemunha prestando, a audiência atrasou, o depoimento da testemunha começou depois do horário que estava previsto para que ela fosse ouvida, e ela provavelmente estava andando, era por telefone o depoimento, a gente estava na Argentina, numa arbitragem do CAIS, a testemunha estava em São Paulo, provavelmente no meio da Avenida Paulista, atravessando a rua, falando, dando depoimento dela no telefone celular. Foi uma experiência horrível. Então, assim, é sempre importante você, se não tiver com a testemunha presente no seu escritório ou no mesmo local, você organizar para que nessas audiências, nesses depoimentos virtuais, a coisa aconteça, de preferência com câmera aberta, de preferência com uma boa conexão, no local silencioso, em que a voz seja bem escutada, seja bem a imagem, o tribunal possa acompanhar a, a apresentação do depoimento da testemunha de maneira clara. Certo? Com relação às testemunhas da outra parte, você tem que analisar sempre se vai ser preciso contraditar eventualmente aquela testemunha, tem que ficar atento sempre às técnicas de inquirição, tem algumas regras básicas, né? A gente não deve perguntar o que a gente não sabe a resposta, a gente tem que estar atento para ver se for um depoimento virtual, se não tem outra pessoa na sala quando aquela testemunha estiver prestando depoimento, se de alguma forma aquela pessoa não está sendo instruída por alguém que esteja na sala, às vezes tem um outro advogado na sala, tem alguém atrás da câmera, então é bom ficar atento ali se o telefone não está na mão, se não está piscando mensagem na mão da testemunha, recebendo a cola da resposta. Então, isso aqui é uma sensibilidade que o tribunal precisa ter, claro, naturalmente quem está ouvindo o depoimento com obrigação de julgar tem que estar atento a isso, mas o advogado naturalmente também, sempre que possível, que estiver percebendo a possibilidade de que algo estranho esteja acontecendo ali, tentar interromper, inquirir, para evitar qualquer tipo de desvio nessa conduta. O CAIS normalmente apresenta, antes das audiências, de forma a organizar o trabalho do tribunal arbitral e das partes, uma tentativa de calendário. Então, eles apresentam aqui, olha só, a gente vai abrir a audiência às 1h30 da tarde, por 10 minutos as partes o tribunal vai fazer um housekeeping ali, vai organizar as questões que vão ser submetidas, alguma questão preliminar que precise ser resolvida antes da audiência. O apelante vai ter 30 minutos para fazer a apresentação do caso, depois a testemunha do jogador vai ser ouvida por 10 minutos, e aí eles vão organizando uma tentativa de calendário da audiência, as partes combinam isso antes, isso sendo aprovado, isso é submetido para o tribunal, e esse calendário é respeitado no dia da audiência. Existe um roteiro padrão, né, para a audiência. Normalmente a audiência é aberta pelo painel arbitral, pelo tribunal. Os apelantes fazem um opening ali curto, já apresentando os casos, os pontos controvertidos do caso, como é que eles vão querer dirigir a audiência ao longo do dia, quem vai ser ouvido. Você chama atenção nessa abertura para os pontos principais que você precisa da atenção do painel durante aquela audiência. Depois as partes são ouvidas, normalmente depoimento pessoal e testemunhal, eventualmente o depoimento dos peritos também, e aí acontece, a gente está falando aqui de CAIS, tá? O closing, né, as alegações finais pelos apelantes primeiro e pelos apelados depois, quando a gente está tratando de arbitragem recursal. As partes ou painel sempre podem acordar uma programação diferente, essa aqui é a programação que está prevista inicialmente no regulamento, mas, às vezes, por qualquer motivo, uma parte tem que ser ouvida antes da outra, por alguma questão de disponibilidade, viagem, alguma justa causa, que justifique a inversão dessa ordem. Aqui, se todo mundo estiver de acordo, o tribunal pode inverter essa ordem. Mas notem aqui, como eu falei, normalmente as razões finais elas são feitas de forma oral, ao contrário do que a gente tem experimentado aqui na CNRD. Algumas dicas importantes, né? Sempre o trato com os membros do tribunal. Assim, na arbitragem, a gente não está falando com o juiz, a gente está falando normalmente com advogados. Existe um tratamento um pouco mais informal do que o tratamento de corte. Evite ler a sua apresentação, as suas razões. É muito ruim quando o árbitro, né? Às vezes a gente funciona como árbitro também.
é muito ruim quando você vê que a parte está lendo, né? O contato, ainda mais em audiência virtual, né? Quando você tem só um espacinho de tela aqui para olhar no olho do árbitro, tentar entender um pouco de como ele está sentindo o teu caso e tudo mais. Então, assim, evite ler, procure contato visual. Se quiser criar um guia, algum tipo de diretriz para você, bota os bullet points ali, só com os pontos principais que você precisa lembrar na hora de fazer sua apresentação. Procura ser sempre o mais conciso, o mais objetivo possível. O foco nos fatos, nos argumentos que forem controvertidos, não adianta ficar repetindo para o tribunal aquilo que não há controvérsia a respeito. E é sempre bom você preparar uma linha do tempo, né, dos fatos do caso que você vai apresentar. Isso ajuda na organização do raciocínio, ajuda na apresentação do caso de uma forma geral. Sempre que houver, que a gente estiver tratando de uma arbitragem internacional, ficar atento com essa história da cultura dos árbitros que a gente mencionou, né? Common law, civil law, como é que o árbitro se comporta na audiência, como é que você espera que a prova seja tratada. Se você está num painel com 2 árbitros de common law e um de civil law, provavelmente, e o tribunal do painel for um cara de common law, provavelmente a audiência vai ser conduzida mais no estilo deles do que no do nosso. Então, é preciso entender essa diferença de cultura. Entender o direito aplicável. Em arbitragem internacional, a gente normalmente tem o direito de suíço como pano de fundo. Claro, a gente tem os regulamentos da FIFA, quando a gente trata de futebol, ou o Código Mundial Antidoping, nos casos de doping, como fonte principal ali do direito, mas a fonte subsidiária vai ser o direito suíço, porque o CIT da arbitragem é a Suíça. Então, se a gente estiver falando de CAIS, mesmo que a audiência esteja acontecendo no Turcomenistão, se for uma audiência do CAIS acontecendo fora da Suíça, o CIT da arbitragem, o direito subsidiário aplicado vai ser o direito suíço. É importante dominar o idioma da arbitragem, né? Se a gente estiver falando de arbitragem internacional, o CAIS vai prioritariamente conduzir as audiências em inglês, francês ou espanhol, que são os idiomas oficiais. Existe a possibilidade de você tentar compor, se a cláusula compromissória previa que a audiência vai se dar num outro idioma, você vai fazer uma audiência em português, que o idioma da arbitragem vai ser português, embora a lista de árbitros vá diminuir, porque a gente não tem tantos árbitros falando português na lista do CAIS, você pode fazer essa previsão. Você pode botar na cláusula compromissória a previsão de que a audiência vai ser em português. Se a gente estiver falando de arbitragem recursal, isso fica mais difícil. Você vai conseguir conduzir o idioma na arbitragem ordinária. Na recursal, você vai cair nos idiomas oficiais do CAIS e só vai conseguir mudar se houver uma anuência das partes com relação a isso. Entenda culturas, estratégias do seu ex-adverso, né? São assim, as dicas que eu acho que eu separei para a gente tratar hoje nessa aula, tentar passar esse panorama para vocês aqui de experiência de casos que a gente passou. Eu acho que a gente está tendo um tempo aqui, se quiserem discutir um pouco, ainda tem uns slides aqui para a gente avançar. Audiências virtuais, né, vantagens e desvantagens. Assim, eu queria até ouvir a opinião do presidente Celso aqui com relação à experiência dele na CNRD com isso. Eu sei que durante a pandemia vocês acabaram trazendo muita experiência da arbitragem, da audiência virtual para o dia a dia da Câmara, né? A gente sabe que, por um lado, a gente perde a história do olho no olho, né? Do contato, da proximidade com a parte. Às vezes tem aquela história do body language, né? De você poder observar alguns detalhes que o corpo às vezes traduz, e na tela a gente só tem uma fotografia menor do depoente, né, de quem está prestando depoimento. Então, eu não estou convencido de que tenha sido totalmente ruim a audiência virtual. Acho que, por alguns casos, ela se justifica perfeitamente. E eu acho que talvez em outros casos maiores, em que a gente precisa daquele calor, você precisa da proximidade com o árbitro, às vezes você precisa passar um pouco mais de emoção no teu depoimento, talvez a tela esfrie um pouco esse contato. Então pode ser bom ou ruim em alguns casos. É claro que, com relação a custo de deslocamento, embora tenha acabado com o prazer dos advogados de poder ir para a Europa de vez em quando fazer audiência lá, a gente tem uma economia para a parte, seguramente, né? O depoimento testemunhal fica mais fácil também. Antigamente, a gente, como eu comentei aqui, tinha que viajar com 4, 5, 6 testemunhas para a Europa, o custo era muito alto, não era todo cliente que podia
suportar esse custo. Quando você está no computador, na frente do computador, você tem mais facilidade de checar em tempo real, consultar alguma prova, verificar algum fato e tudo mais, porque você está na frente do computador. Às vezes, na audiência, você não consegue, você tem que virar para o teu colega do lado ali, pedir algum documento, pedir alguma coisa. A gente viajava com um monte de papel para as audiências lá no CAIS, e hoje em dia está tudo aqui dentro do computador, então a realidade ao longo desses 25 anos, ela vem se alterando, né? O problema de infraestrutura pode ser uma desvantagem, né? A questão da conexão, qualidade de conexão com a internet, pode ser sempre um problema. A gente já participou de vários casos em que a conexão muitas vezes caiu, a tela travou, o áudio ficou ruim, às vezes é de propósito, às vezes não, às vezes é falha de internet mesmo, às vezes alguém derruba a conexão para ter tempo de instruir melhor a parte, a testemunha. Então o tribunal tem que estar sempre muito atento a esse tipo de esperteza, né, de malandragem, às vezes, da parte. Essa questão que eu já tinha comentado, da possibilidade de orientação de testemunhas ao longo da audiência de forma ilegal, a pessoa que está atrás da tela soprando. Uma vez a gente estava numa audiência que a gente podia ver o reflexo do vidro atrás da testemunha e a pessoa atrás dela ali falando e tal. Então, as situações assim meio constrangedoras que acontecem, né? E a perda do fator cara a cara talvez seja uma desvantagem também. Mas eu não sei, presidente, qual é a tua opinião com relação à prática da audiência virtual? Xará, na verdade, eu concordo em gênero, número e grau com os prós e os contras que você citou aí. Porém, eu, como advogado também, eu há muito tempo atrás, eu advogava e advogo também na seara trabalhista. Tem um fator contra da audiência virtual, que é essa questão do cara a cara, do time, do feeling que você tem na hora. Porém, nós temos que nos atentar que os casos que nós julgamos, grande parte, mais de 94% dos casos que nós julgamos, são de profissionais de atletas que recebem pouquíssimo. Então, você realmente viabiliza o acesso a uma prestação jurisdicional que seja na esfera administrativa para todos. Realmente, como você disse, os custos para você poder levar todo mundo para a audiência presencial, e aí vem a questão da testemunha, você facilita muito mais que a instrução probatória venha recheada de informações dadas pelas testemunhas. Então, eu acho que realmente tem seus contras, né? Porém, eu acho que os prós são Superam, muito né? maiores do que os contras. E além do que, Você aí, aumenta o acesso, né? vindo para o lado de cá, aí nós vamos para o dia a dia, né, para a logística dos julgamentos. Os membros da CNRD, puxando a sardinha aqui para onde eu estou hoje, é, eles não são do Rio. Então, você poderia até inviabilizar esses julgamentos em relação aos membros. Porque você sabe, nós somos 12, né, indicados por 6 entidades diferentes, e que, poxa, nós temos membros do Sul, de São Paulo, do Rio, da Bahia, de todo lugar. Então, você inviabiliza, você pode até atrasar os processos e realmente a tentativa de buscar essa prova através da prova testemunhal, né, que nós conseguimos nessas audiências, caso os processos, a regra fosse a audiência Verdade, presencial. é verdade. Sem dúvida, reunir todo mundo no mesmo lugar é sempre mais difícil, né? Eu me lembro no Tribunal Antidoping, aqui a nossa Justiça Antidopagem nacional, né, que tem sede em Brasília. As sessões inicialmente eram presenciais, antes da pandemia, né? E a gente tinha que viajar, eram no pleno, quando o julgamento era do pleno, eram 9 membros do pleno que tinham que estar participando da sessão. E normalmente eles não tinham tempo, é um trabalho voluntário que o membro do Tribunal Antidoping faz, né? Eles não são remunerados, é uma coisa, eles tinham lá as passagens concedidas pelo Ministério do Esporte, e a gente ia muitas vezes para uma sessão que estava prevista para começar 1 da tarde, era uma pauta com mais de um processo, os árbitros tinham que voltar, os auditores tinham que voltar para os seus locais de origem, saindo de Brasília, de acordo com a conveniência da disponibilidade dos voos. Então, assim, tinha casos em que a gente chegava lá, casos importantes, porque era o segundo caso da pauta, 3, 4 testemunhas para serem ouvidas e tudo mais não dava para ouvir no dia. Então, assim, um custo danado, atleta que muitas vezes não tinha recurso, estava indo para um sacrifício enorme até Brasília, levando advogado, levando perito, levando testemunha, levando todo mundo para lá para realizar a audiência presencial. E no fim do dia, às vezes, tinha que voltar, a audiência tinha que ser uma correria, o direito de defesa não era
não era bem praticado porque não faltava tempo, né? Faltava disponibilidade das pessoas e tal. E Então, outra, há outra particularidade, né, em relação ao futebol, especificamente falando, em que realmente futebol é um esporte globalizado, pô. Nós jogamos processo e nós temos audiência que o cara já está jogando na Arábia Saudita, o cara já está jogando na exato. França, o cara já está jogando nos O Estados Unidos, agente está em outro o lugar, o agente está em outro dirigente está lugar. em Então, na outro. verdade, quando nós marcamos essas audiências na CNRD, nós ainda temos que ficar tentando adequar o fuso horário de todos os participantes da audiência. Então, Exato, você marcando audiência presencial, você não conseguiria nunca viabilizar uma sentada dessa. verdade. Assim, eu sempre repito isso, né? É uma coisa interessante. A FIFA hoje tem 194 países, a ONU hoje tem 194 países filiados a ela. A FIFA tem 211. Futebol é realmente uma coisa global, tá? No mundo inteiro. E o Aí, Brasil representa trazendo para o nosso 11% das universo, nós somos uma confederação, no caso, um país que nós temos 27 federações. Olha federações. que absurdo, que enormidade de jurisdicionados que nós temos. Exato. Exatamente, mas é isso. O futebol, o direito desportivo está aí, o sistema de resolução de disputas do esporte é fantástico, é riquíssimo, está caminhando, está crescendo, está se aperfeiçoando. A gente tem arbitragem internacional, tem arbitragem doméstica, tem as câmaras de resolução de disputas, tem as câmaras disciplinares, tem as questões de dopagem. É um tema rico para quem estiver chegando aqui. Eu sei que a gente tem uma turma grande hoje participando dessa aula. Para mim é sempre um prazer ser convidado para vir aqui à CBF Academy, convite do Felipe Pestana, que hoje é meu sócio, do professor Roberto Barraco, nosso querido Rafael Fachada, coordenador-geral da CNRD, também tá sempre nos prestigiando e chamando para participar aqui desses encontros. Para mim é uma experiência sempre muito boa, para mim é sempre um prazer, eu estou à disposição de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, fiquem à vontade aí para levantar a mão. Eu espero que a experiência, o pouco que eu trouxe aqui tenha servido de alguma maneira para ilustrar os caminhos de cada um de vocês nessa jornada aí pelo direito esportivo. Cara, eu gostaria de agradecer em nome da turma a sua brilhante explanação e só fazendo uma observação que você citou em relação à mediação, realmente a CNRD ela já vem pegando alguns casos pontuais, alguns casos de grande expressão. Você já deve saber, acredito que tenhamos entrado em contato com o seu escritório, Sim, para aproveitar essa regulamentação que a FIFA soltou agora no dia 18 de janeiro de 2024, em que todas as CNRDs do mundo, né, elas devem se adequar àqueles princípios que eles colocaram lá. Então, para aproveitar isso, de repente é capaz de, havendo uma mudança no regulamento da CNRD, que provavelmente haverá, até porque a intenção da gente, Bichara, você que atua né, na CNRD há muito tempo e no direito esportivo há mais tempo ainda, a intenção é que nós não façamos do regulamento da CNRD uma coxa de retalhos. Nós temos hoje 44 artigos, né? Então não basta simplesmente você cortar um, substituir, fazer algumas menções. Então a gente quer aproveitar essa normatização que a FIFA soltou para a gente realmente fazer um novo regulamento. E realmente está nos nossos planos a gente formalizar, a gente regulamentar a questão da mediação, que eu acho que é uma saída realmente sensacional. Já tivemos uma prévia conversa até antes da FIFA soltar essa regulamentação com a Mariana, né, a nova presidente do CBMA, sim. substituiu o doutor Gustavo, e ela nos colocou isso em uma reunião lá na CBF, e coincidentemente, 2 meses depois, ou um mês depois, a FIFA solta essa normatização. Então, só fazendo uma observação, na verdade, vocês já estão sabendo em primeira mão aqui que realmente está no nosso radar, a gente pretende colocar isso formalmente no regulamento do CNRD. Excelente iniciativa, presidente. Eu acho que vocês estão de parabéns. O trabalho que a CNRD vem desenvolvendo aí só merece aplauso e elogio. Quando tem algumas poucas críticas, a gente tenta apontar aqui para contribuir para uma melhoria, um aprimoramento dos trabalhos, mas é sempre de forma muito construtiva. Na verdade, as críticas são muito bem-vindas. Na verdade, nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Concorda? Até É verdade. nas É nossas isso vidas é aí. assim. Realmente, a intenção é que a CNRD construa pontes com os advogados que militam realmente
lá na nossa Câmara. Então, obrigado pelas sugestões e fique à vontade sempre de me procurar o Rafa Fachada lá. Vocês são grandes colaboradores para que nós façamos sempre um trabalho de competência e principalmente de credibilidade para o mercado, né, no futebol. Obrigado. Obrigado, Parabéns, pessoal. Arnaldo. Se tiver alguma dúvida, ainda estou por aqui. Fiquem à disposição aí para levantar a mão, abrir o microfone. Caso contrário, um abraço a todos vocês, uma boa noite. Obrigado e até a próxima. Obrigada, professor. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Boa noite.